Prezados alunos, sejam bem-vindos. Neste vídeo vou falar um pouquinho sobre quantização. Quantização é apenas um dos processos dentro da conversão analógico-digital. Ela permite que a gente pegue um determinado valor ou uma faixa de valores analógicos de tensão e transforme isso num determinado valor fixo digital. Então nós vamos quantizar, levar para uma quantia fixa, faixas de tensão. Para a gente localizar onde está a quantização dentro do processo de conversão analógico-digital, eu vou mostrar aqui um diagrama do sistema completo. Então o sistema completo começa aqui entrando num sinal analógico num determinado filtro de anti-aliasing, um filtro de espelhamento espectral. Então se a gente estabelece que a frequência de amostragem é pelo menos duas vezes a determinada frequência máxima do meu sinal, eu quero evitar que a componente frequencial superior a essa parte do meu sinal interfira na minha medida. Então eu vou passar um filtro sintonizado na frequência máxima do meu sinal para eliminar tudo que não for de interesse. Então suponha aqui que isso aqui é um sinal de áudio, aqui é a região de interesse que eu queira observar, por exemplo, voz das pessoas, e aí tem um ruído aqui de fundo, provavelmente um ventilador, tem uma cigarra cantando forte lá fora, e eu não estou interessado nesse sinal aqui. Então eu vou apenas filtrar o sinal de interesse, que é a voz. Quando eu faço isso, o sinal que não é de meu interesse desaparece. Esse sinal que está nesse lado da frequência não vai ser espelhado de volta aqui, igual a gente viu no vídeo passado, atrapalhando então a nossa amostragem do sinal. O filtro de anti-aliasing é justamente para evitar esse fenômeno. Logo depois desse filtro vem o amostrador e retentor, que já é parte do conversor AD. O amostrador e retentor, ele pega uma determinada amostra do sinal analógico e mantém o seu valor constante enquanto o conversor AD quantiza esse valor dentro de uma faixa de tensão. Eu vou então mapear faixas de tensões para valores digitais na saída. Esse é a tarefa do quantizador. Então o sinal filtrado entra no conversor AD e é então amostrado. Ele vira discreto no tempo. Depois de amostrar o sinal, eu vou pegar essas amostras e vou levá-las para o domínio digital. Esse sinal agora ele se tornou não só discreto no tempo, mas também discreto em amplitude, já que anteriormente o amostrador ele só discretiza no tempo, mas ainda assim as minhas amostras amarelinhas aqui ainda podem assumir qualquer valor de tensão. Depois de ter discretizado em amplitude e no tempo, esses sinais discretos eles são processados por um processador digital de sinais, por um processor ou pelo próprio MSP. Esse processador modifica o sinal, então eu vou pegar um determinado sinal de entrada e vou modificar ele segundo um determinado algoritmo, e o sinal processado é então levado para um conversor digital analógico para gerar a saída analógica, se for o caso. Esse sinal digital de saída, ele ainda tem muito ruído, porque ele só existe em momentos bem definidos do tempo e da amplitude. Esse chaveamento aqui que aparece no sinal digital, ele pode ser eliminado com um filtro passa-baixa. Esse filtro é chamado de filtro restaurador do sinal. Basicamente o que ele faz é eliminar essas componentes de alta frequência que são geradas pelo chaveamento do sinal na saída. Então esse sinal vira esse sinal analógico na saída. Nesse vídeo eu vou explicar mais em detalhes o processo de quantização, então apenas dessa etapa aqui. Imagina que eu tenho um determinado sinal analógico, sei lá, ele varia de 0 a 10 volts. Esse sinal analógico pode ser traduzido em um sinal digital se eu estabelecer um determinado limite. Então, eu vou falar que esse sinal, eu só vou ter resultados digitais entre 0 a 10 volts. Então eu fixei uma referência superior e uma referência inferior para dentro dessa faixa discretizar a amplitude dele. Antes de discretizar a amplitude, eu preciso então discretizar no tempo, fazendo a amostragem do meu sinal. A amostragem, ela divide então o tempo em intervalos iguais, e aí eu vou então amostrar o meu sinal nesses momentos. Perceba que esse sinal ainda pode assumir qualquer valor contínuo. Cada ponto amarelinho pode assumir qualquer valor contínuo de amplitude.
Para a gente discretizar a amplitude, eu então preciso separar a amplitude que eu defini com esses dois limiares aqui em uma faixa finita. Então, se eu separar, por exemplo, em 8 faixas, eu vou ter 3 bits para representar esse sinal. Então, são 8 valores possíveis. Então, se eu representar em 3 faixas, eu vou ter subdivisões aqui em 5 volts, em 2,5, em 1,25, etc. Agora, vamos interpretar e tentar levar esses valores aqui para um domínio digital. No domínio digital, eu vou representar uma faixa de valores analógicos com o mesmo valor digital. Então, o valor 000 representa qualquer valor de tensão que caiu entre 0 e 1,25 volts. O sinal 001 digital representa qualquer valor de tensão analógico que caiu entre 1,25 e 2,5. E por aí vai, né? Cada valor digital, então, representa uma faixa de valores. Por exemplo, a primeira amostra caiu entre 1,25 e 2,5. O sinal digital equivalente a essa primeira amostra vale, então, 1. A segunda amostra caiu nessa faixa que está entre 3,75 e 5 volts. Essa faixa é representada pelo número 3. O próximo valor caiu aqui na faixa representada pelo número 5. E por aí vai, eu vou construindo meu sinal digital. O sinal digital, perceba que ele não tem mais a informação do tempo. Essa informação, a gente assume que essa informação ela foi definida pelo próprio período de amostragem. O que eu tenho agora são simplesmente valores que eu posso trabalhar no domínio das amostras. A grande mensagem que eu queria passar para vocês aqui é que a discretização no tempo ela não é a mesma coisa que discretização em amplitude. Discretizar no tempo é tarefa do amostrador e retentor, e discretizar em amplitude é tarefa do quantizador. Lembrando o nosso diagrama completo do sistema completo, o amostrador e retentor é o primeiro cara que atua no conversor AD, e o quantizador é o segundo cara que atua aqui no conversor AD. O quantizador precisa que a amostra de entrada, né, quando eu for quantizar, ela esteja em um valor constante. Então, depois de amostrar, o sistema de amostrador e retentor ele tem um capacitor que segura o sinal de tensão amostrado por um determinado tempo, porque o quantizador ele não é rápido para quantizar um valor de analógico em digital instantaneamente. Ele leva um certo tempo para fazer isso. Então, esses dois caras juntos são o que formam o meu conversor AD. O curioso é que o conversor AD, dentro do quantizador, ele não consegue fazer isso sem o auxílio de um conversor DA. Ele precisa comparar o sinal de entrada com valores de referência, com valores pré-estabelecidos que ele conhece. Então, para gerar sinais analógicos internamente dentro do quantizador, o conversor AD precisa de um conversor DA dentro dele. Então, antes da gente entender o funcionamento de um conversor AD, eu queria falar para vocês como que a gente implementa um conversor DA. Esse assunto vai ser tópico do próximo vídeo. Aguardo vocês lá.